O Brasil, ao longo da história, ele desenvolveu uma série de projetos nacionais que tinham a raça como o fio da navalha desses projetos, né? Então, a gente tem aí, no final do século XIX, começo do século XX, um projeto de um Brasil branco. Isso daí é, enfim, feijão com arroz dos estudos étnico-raciais. Quem está por dentro desses debates sabe do projeto de embranquecimento da população. Com Gilberto Freire, né, a gente tem aí uma ruptura, a gente passa a ter uma valorização muito grande da mestiçagem, e eu noto que existe uma certa desonestidade intelectual dentro de certos nichos de militância racial, de dizer que, o mestiço, simplificando, né, o pensamento deles, o mestiço é uma coisa ruim e a gente tem que abominar hoje, e ninguém pode se identificar como mestiço, né, porque o mestiço ele foi instrumentalizado, a identidade mestiça, ela foi instrumentalizada para embranquecer a população brasileira, né, existe muito esse discurso dentro do movimento negro contemporâneo, né? Só que, assim, esse é um discurso que ignora que o mestiço, ele era colocado como um intermediário, né? Melhor que o negro e o indígena, porém pior do que o branco, né? E sempre uma categoria ali de transição, né? Era o negro e o indígena caminhando em direção à branquitude, né? E o mestiço era instrumentalizado dentro desse projeto de embranquecimento, mas frequentemente esquecem que mestiço era tido como degenerado. E não era motivo de orgulho ou de celebração ser mestiço, era motivo de vergonha tanto quanto ser negro ou indígena, né? Então, assim, Tá voltando a ser, né? Tá voltando a ser, dependendo dos setores aí. Uma parte do próprio movimento negro, do movimento identitário, na falta de termo melhor, é um termo de vergonha e de constrangimento, enfim. A própria ideia de não lugar, para mim, é um requentamento, né, dessa ideia do mestiço como degenerado. Eu não suporto essa ideia de não lugar, sabe? Quando eu falo, o mestiço, ele não é negro, nem branco, nem indígena, o pessoal fala, porque você, quando fala isso, está deixando várias pessoas no limbo, no não lugar de não pertencimento. E eu sempre respondo, bem, mestiço só é um não lugar, né? Só é ausência de pertencimento se você colocar apenas as raças polares, né? Branco, negro e indígena como as únicas possibilidades de pertencimento. Né? Porque eu me vejo parte de uma mestiçagem brasileira. Né? É com isso que eu me identifico. Julguem como quiserem julgar, quem está ouvindo. Mas, enfim, voltando ao ponto, né? A gente teve esse projeto de branqueamento, onde tudo que não fosse branco, incluindo mestiço, era motivo de vergonha. E a mestiçagem ela passa a ser mais valorizada com Gilberto Freire. Também não curto muito algumas afirmações que fazem nesses nichos de militância identitária sobre Gilberto Freire, nessa demonização que é feita dele. Eu discordo das ideias de Gilberto Freire, obviamente, né? Quem é que não discorda hoje? Eu sinto que a teoria, né, da harmonia racial brasileira, da democracia racial, ela já está esgotada. Já caiu por terra. Qualquer pessoa minimamente informada sobre relações raciais, né, de qualquer posicionamento político que seja, todo mundo que entende um mínimo sobre racismo sabe que é balela essa ideia de que vivemos numa democracia racial. Então, assim, é um mito. É uma coisa que está no passado. Para mim, pelo menos, está muito claro isso, né? Mas, assim, não é porque Agora, Gilberto Léo, Freire... Pode falar. Desculpa estar te interrompendo aqui. É espírito de conversa de boteco, né? Essa própria ideia da democracia racial também tem uma polêmica aí, né? Sobre até que ponto era bem isso que o próprio Gilberto Freire defendesse, né? Embora tenha uma entrevista, né, que ele fala, né, na entrevista, né, no democracia racial, não sei o quê. Mas na obra dele não é Não exatamente aparece. essa ideia que aparece, né? Aí se você tem até o Sol da Pátria publicou recentemente também, tem um livro, né, o Compreender Gilberto Freire, né, teve o lançamento ali na Fundação Gilberto Freire também, e aí ele entra nessa, vamos dizer assim, nessa treta teórica também, né, é uma coletânea de diferentes artigos, explorando aí o pensamento do Gilberto Freire, né, que
quer você goste ou não, concorde ou não, é um pensamento complexo, né? É um autor aí que, como você colocou aí, teve sua grande importância, né, na valorização da mensagem, né? Né? De fato, pensem, Gilberto Freire escreveu Casa Grande Senzala em 1933. Pensem no mundo de 1930, né? Um mundo em que, assim, o nazismo estava ascendendo na Europa, leis segregacionistas nos Estados Unidos. Uma década e meia depois de Casa Grande Senzala, o apartheid seria oficialmente, né, institucionalizado na África do Sul. Então foi nesse mundo, nessa conjuntura, que Gilberto Freire escreveu textos que valorizavam a miscigenação, né? Essa mesma miscigenação que esses 3 regimes que eu citei aqui abominavam. Tanto o nazismo, quanto as leis de Jim Crow, quanto o apartheid sul-africano, eram ideologias antimestiças, né? Então, Gilberto Freire, ele foi um ponto fora da curva na época dele. Então, assim, eu não acho legal também, ok, questionar a ideia de que vivemos numa harmonia, beleza, isso é consenso para quem entende do assunto, do racismo, né, das relações raciais. Mas, assim, eu também não gosto de ir muito por essa linha de satanizar Gilberto Freire, porque no contexto histórico, no tempo que ele viveu, o que ele trouxe foi importante, né? Mas, enfim, toda teoria tem um prazo de validade, né? E hoje a gente já está produzindo outras coisas, com posse de novos dados que mostram a nova realidade, mas aquilo teve importância naquela época, para tirar a gente daquele projeto de embranquecimento e valorizar a mestiçagem, né?